Hoje nós vamos estudar o Salmo 20. É um salmo, é uma oração em favor do rei Davi, para que Deus abençoe e envie as bênçãos dele para o rei. Mas se fosse só para Davi, não serviria para nós. Eu acredito que Deus mandou escrever esse salmo, não apenas para Davi, para outros reis, mas também para cada um de nós. Deus envia as bênçãos. Tem uma palavra hebraica, Ishalá, que quer dizer enviar. E essa palavra é tão importante no Antigo Testamento porque ela também faz referência ao Messias. O Ishalá é o enviado. Então as bênçãos que Deus envia para você, elas não vêm de qualquer lugar, elas vêm direto do santuário de Deus. No Apocalipse, quando as pessoas que foram injustiçadas na tribulação, os mártires, eles clamam ao Senhor, o anjo pega as brasas pega o incensário do altar e ele joga na terra, ele envia a resposta de oração e ali há relâmpago, trovões, a ira de Deus cai sobre a terra. Então quando Deus envia algo, ou é a ira dele ou as bênçãos dele. E no Salmo 20 ele está enviando as bênçãos aos seus filhos. Se você já prestou um concurso ou fez um teste e ficou aguardando a resposta, quando a resposta foi enviada e estava escrito aprovado, foi uma grande alegria. Eu já enviei filhos no ônibus, criança, para ir até outra cidade, está em São Paulo, e alguém lá ia receber. Então eu enviei naquela expectativa, peguei documentação para eles viajarem, falei com o motorista do ônibus, mas a gente fica naquela apreensão, né? Você envia, e aí quando você recebe a notícia de que eles chegaram bem, então há um alívio. Tem uns videozinhos na internet, não sei quantos já viram, as pessoas que vão viajar de avião e enviam seus cachorrinhos na bagagem, né? Nas bagagens, dependendo do tamanho do cachorro, então tem que ir lá embaixo e é uma tortura para o cachorro aquilo, né? Aí eles dão calmante para o cachorro, e aí quando chega do voo, o passageiro, o dono do animalzinho, ele fica lá no saguão esperando, né? Aí quando vem aquela festa, né? Então nós temos várias experiências em vários lugares e situações em que quando alguém está esperando uma resposta ou esperando que alguém envie alguma coisa, às vezes algum documento que você precisa muito, às vezes é uma remessa de dinheiro. No mundo espiritual, quando nós oramos a Deus, nós esperamos que Ele envie a resposta, envie as bênçãos dele. Se você não ora a Deus, talvez você não está esperando nada, mas é tão bom orar e esperar que Ele envie do céu as bênçãos dele. E nesse Salmo 20, Deus envia socorro aos aflitos. Os aflitos estão esperando que Deus envie uma resposta que vai dar alívio para eles. Deus envia respostas prazerosas. É tão bom receber uma notícia boa. E Deus envia essas notícias boas, essas respostas prazerosas àqueles que pedem. Por isso a importância de pedir. Pedir, sempre pedir. E aguardar a resposta do Senhor. E Ele envia também vitória ao rei. E claro, Ele envia a vitória àqueles que clamam a Ele. Então hoje o nosso estudo é sobre
o envio de Deus. Deus envia bênçãos aos seus filhos. Você está esperando alguma encomenda? Hoje em dia as encomendas são tão rápidas, que as pessoas ficaram muito mal acostumadas. Elas não esperam. Tem encomenda que você pede e no dia seguinte recebe. Aí você acha que toda encomenda é assim, né? Você pede alguma coisa pela internet e você já fica esperando. E hoje em dia tem maneiras de rastrear, né, a sua encomenda, e você fica toda hora lá. Toda hora para ver aonde que ela está, qual cidade que ela está. Nós ficamos muito ansiosos com os envios de encomendas. Mas às vezes nós não estamos tão ansiosos pelo envio das respostas de Deus. Quando você ora, você precisa esperar. Como Deus vai me socorrer? Tem pessoas que nem lembram que fizeram pedidos a Deus. Então eu anoto e eu gosto de manter aqueles pedidos e orar. Não dá para orar todos os dias, mas eu divido aí na semana alguns pedidos e eu estou sempre orando. Se você fizer um pedido para mim, eu me comprometo a orar 1 ano. Tenho orado 1 ano por alguns pedidos. 1 ano. Depois, ou eu renovo, ou eu ponho na lixeira. Né? Ou eu tenho uma sessão de agradecimentos. Então, por algum tempo eu vou ficar agradecendo. Eu acho importante isso. Na minha vida é importante. E eu sei que eu tenho carregado algumas pessoas nas costas, porque eu sei que essas pessoas não estão orando. Eu tenho orado por elas. E tem pessoas que não estão nem aí. Elas fazem pedidos, mas depois elas não estão nem aí para acompanhar os próprios pedidos delas. Mas eu não estou reclamando, irmãos. Para mim, o privilégio é meu. Quem não está fazendo isso está perdendo a bênção dos seus próprios pedidos. Porque Jesus deu 3 intensidades de pedidos. Ele falou pedir, buscar e bater. Tem pessoas que não estão nem no primeiro nível de pedir. Você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater, porque é muito importante. Deus se alegra com aqueles que são perseverantes na oração. Deus envia socorro aos aflitos. O aflito precisa de resposta. O aflito, ele precisa de resposta. No versículo 1, é interessante, na Bíblia hebraica tem 10 versículos. Aqui a gente tem 9, porque a gente ficou mal acostumado também de não ler os títulos, né? O título é o versículo 1 na Bíblia hebraica. E muitos, eu já tenho incentivado os irmãos, né, a lerem. Então vamos chamar de versículo 0, né? Alguém pode ler o versículo 0 e o versículo 1. Ao mestre de campo, salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Deus envia resposta ao aflito. O aflito precisa de resposta. O salmo começa, depois do título aqui, o Senhor te responda. Esse é o desejo de Davi, que o Senhor responda à oração do rei. O aflito passa por tribulação também. Aí fala, o Senhor te responda no dia da tribulação. E o aflito, ele precisa da segurança de Deus. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então você é um aflito, ore e espere o envio de Deus por socorro. E o aflito precisa do socorro e do apoio de Deus, do sustento do Senhor. Versículo 2, alguém pode ler? Do seu santuário lhe envie socorro, e desde Sião o sustenta. É do santuário de Deus que vai mandar o socorro. Então veja, meus irmãos, que não é de qualquer lugar que vem a resposta. A resposta vem direto do santuário de Deus.
e Ele vai mandar o socorro para o aflito, o sustento que o aflito precisa. E o aflito precisa sentir que está sendo aceito por Deus. Irmãos, uma das coisas mais tristes é não ser aceito. Algumas pessoas se sentem abandonadas, não se sentem abraçadas, não se sentem aceitas. Se você não ora ao Senhor, você nunca vai se sentir aceito pelo Senhor. É só a pessoa que ora, a pessoa constante em oração. Ela sente que Deus está ali bem pertinho dela. Mesmo que a resposta não veio, mas é como se Deus estivesse acariciando o crente e dizendo: calma, meu filho, no momento certo eu vou te responder, no meu momento eu vou te responder. Mas orem, irmãos, orem. Desde cedo eu notei como é importante nós orarmos. Na minha família eu ganhei um exemplo de alguém que orava muito e que era perseverante em oração. Então eu ganhei essa perseverança também, porque eu sei da importância na minha vida da oração. E quando nós não oramos, a gente começa a fazer bobagem. Porque de alguma maneira o ser humano ele não é quieto, o ser humano é irrequieto, ele está sempre querendo fazer alguma coisa. A oração é o melhor antídoto para você ficar mais calminho. A melhor coisa é orar. E mantenha a frequência, mantenha a perseverança em oração. O aflito precisa sentir que Deus está cuidando dele. Versículo 3, alguém pode ler? Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos. Interessante, Davi está orando por ele mesmo, só que ele está orando como se ele estivesse orando por outro rei. Então ele está orando que Deus abençoe o rei, mas o rei é ele mesmo. Então ele está orando para que Deus se lembre de todas as ofertas que o rei entregou para o Senhor. Oferta de manjares. Normalmente as ofertas de manjares não eram de sangue, eram ofertas de frutas, de cereais. Essas ofertas eram uma oferta que significava consagração. Quando alguém não estava em pecado, ele não estava oferecendo algo com sangue porque ele não estava em pecado, mas ele queria dizer: eu sou todo do Senhor. Então ele oferecia um manjar, ele oferecia cereais. Mas aqui ele oferece cereais e ele oferece também holocaustos. Holocausto quer dizer agradável, aquilo que sobe, olã, aquilo que sobe, holocausto. Então ele está orando para que quando aquela fumaça subisse, Deus respirasse, inalasse aquela fumaça e se agradasse. Quando nós estamos orando, nós queremos que a nossa oração passe do teto, não é? Nós queremos que Deus receba essas orações e que Ele se agrade. Alguns crentes não descobriram como Deus gosta de oração. Talvez, e só talvez, tá? Não tenho certeza disso, Deus nos coloca em alguma situação para nós orarmos. É como se Deus tivesse saudades de você. Ele quer que você ore. Faz tempo que você não fala comigo. Faz tempo que você não fala comigo de uma maneira que me agrade. E a oração é um olã, é um holocausto. Porque quando nós oramos, é como se nós estivéssemos sacrificando para Deus um animal, como no Antigo Testamento, e aquela fumaça subisse até o Senhor. Mesmo quando eles não estavam oferecendo o sacrifício, Deus queria que tivesse um altar, que era o altar de incenso, feito com
alguns ingredientes que inclusive era proibido imitar aqueles ingredientes e levar para casa. Deus queria que aquele incenso ficasse só na casa dele. E aquele incenso ficava queimando e o tempo todo subindo fumaça. Mais ou menos como uma fabriquinha de defumado do João Tonini, né, João? Quanto tempo que fica queimando? 8 a 10 horas. 8 a 10 horas. E como é que faz para queimar? Serragem, né? Serragem. E só tem um tipo de serragem aqui agora, né? O de eucalipto. O resto de madeira não é bom. Não serve. E aquilo fica pouquinho, aquela fumaça. Fica 70 graus, 80. Deus queria que o altar do incenso ficasse permanentemente. Então eles tinham que sempre renovar com aquelas especiarias. E a palavra de Deus fala por várias vezes, né, em Apocalipse é muito claro, que o incenso são, completem, as orações dos santos. Se Deus queria aquela fumaça subindo noite e dia, Ele está nos dando uma dica. Eu quero que vocês orem em todo o tempo. Sem cessar. 1 Tessalonicenses nos fala isso, né? Orar sem cessar. Efésios 6 fala, orando em todo o tempo no Espírito. Nem sei como que é isso, nunca tentei explicar como é orar todo o tempo no Espírito, mas de alguma maneira eu sei que Deus quer que você ore mais do que uma vez pelo mesmo pedido. Em Lucas capítulo 11, Jesus conta a parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar. Então, meus irmãos, deixem de ser preguiçosos, e eu também, e ore mais vezes. Quando você está orando, não tem espaço para reclamação, porque fica uma briga, oração é reclamação. Se você ora fazendo alguma coisa, trabalhando, sempre peça ao Senhor, passeando, caminhando, ore, Deus se agrada disso. Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos. Deus envia respostas prazerosas aos que oram, aos que pedem. Versículo 4, os que oram têm desejos no coração e também têm planos na vida. Duas coisas que te movem a orar: desejo e plano. Você tem um desejo por alguma coisa, você ora. Você tem planos que você não consegue cumprir sozinho, você precisa do Senhor. Então os seus desejos e os seus planos te motivam a orar. Versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Que o Senhor conceda ao seu coração aquilo que você deseja. Então aqui tem desejo, segundo o teu coração, é desejo. E realize todos os teus desígnios. Aí já são planos, né? Todos vocês têm desígnios. Talvez vocês tenham planos a curto prazo. Tem coisa que tem que resolver essa semana, não tem? Tem coisas que você está esperando para daqui a alguns meses. Tem coisas que você está esperando daqui a 1 ano, 2 anos ou alguns anos até. Coloque tudo diante do Senhor. Os seus desejos, os seus planos, e assim você vai treinando na oração. Os que oram se alegram com as respostas de Deus, mas só os que oram. Versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua glória, e em nome do nosso Deus saciaremos memórias. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Nós vamos celebrar com júbilo quando você obtiver respostas às suas orações. Você vai fazer uma festa, não vai? Quando Deus responder às suas orações.
Mas tem crente que é abençoado, mas nem sabe por que é abençoado. Ele fala, as misericórdias do Senhor são grandes. Tá bom, isso é verdade. Mas não seria muito melhor, além das misericórdias do Senhor, Ele me deixou participante dessas bênçãos? Você recebeu essas bênçãos não apenas porque Deus quis te dar, mas é porque você pediu, você ficou insistindo diante de Deus e a resposta veio. Quando nós temos respostas de oração bem claras, não fica dúvida nenhuma, primeiro, que Deus existe. Quando você tem respostas de oração, você já sabia disso, claro, mas você precisa sempre dessa confirmação. Deus existe. Porque Hebreus 6 fala isso. Aquele que ora, ele precisa de duas coisas. Ele precisa crer que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então celebraremos com júbilo a tua vitória. Hastearemos pendões. Pendões são tipo bandeira, né? E tipo é uma haste onde tem um símbolo, são os pendões. Nós vamos levantar isso a Deus porque Ele respondeu às orações. E os que oram, eles desejam a confirmação de Deus. Eu preciso que Deus confirme meus pedidos, minhas orações. Versículo 6, alguém pode ler? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Agora eu sei. Por que agora ele sabe, irmãos? Porque ele está em oração. Ele está em oração, 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 e quando vem a resposta ele fala, agora eu sei. Foi Deus. Sempre foi Deus. Só que alguns crentes, Deus é muito bondoso, né? Alguns crentes recebem bênçãos, mas eles nem sabem por que receberam bênção. E eu vou dizer para os irmãos que nem sempre é porque Deus, simplesmente Deus deu do nada. É porque alguém orou por ele. Às vezes você recebe bênçãos, tudo bem, você sabe que Deus é bom, é misericordioso, mas o que você não sabe é que alguém estava orando por você. Alguém acordou de madrugada. Alguém deixou de fazer alguma coisa. Alguém deixou de pensar nos seus próprios interesses para pensar em você, para orar por você. Então saibam que oração sempre é um sacrifício. Oração sempre é alguém diante do altar do Senhor, colocando o seu tempo, suas lágrimas, suas emoções, para que você recebesse a resposta de Deus. Então isso é uma bênção, não é? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora eu sei que Deus responde às orações. Porque ele orou, não é? Nós precisamos de confirmação. E a última parte do nosso estudo aqui é que Deus envia vitória ao rei. E claro, ele envia vitória àqueles que clamam. Versículo 7, a vitória vem de Deus. E Deus não precisa dos recursos humanos. Quando você ora, sabe o que você está fazendo? Você está entregando a Deus toda a sua vida. Você está falando, eu vou parar de lutar. Quando você deita numa maca de um hospital para ser operado, você está entregando todo o seu corpo para uma equipe médica. Alguém aqui já teve essa experiência? Já teve, né, João? Os dois João aí. 10 médicos. 10 médicos. Eu já tive também algumas experiências, né? O médico conversando
e aplicando uma coisa bem gostosa, né? Dizem que a gente começa a falar um monte de bobagem, né? Eles devem rir muito, ou já estão acostumados, né? Aí você vai sumindo. Quando você deixou aquele escalpo entrar na sua veia, para eles aplicarem alguma coisa, exatamente naquele momento você não é mais de você. Você está totalmente entregue para uma equipe médica. Eles podem fazer o que quiserem com você. Podem fazer coisa boa, podem fazer coisa ruim, podem te salvar, podem te matar. Você está totalmente entregue. A oração é assim, meus irmãos. A oração é uma entrega a Deus total. Você fala, eu já não sou mais meu. Esse assunto já não é mais meu. Esse assunto é do Senhor. Faça aquilo que te agrade. Isso é oração. E Deus não precisa de você. Você não precisa ajudar nenhum médico a se operar. Você vai deixar tudo nas mãos dele. Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Para você falar para alguém naquela época para não confiar em carros de guerra, carroças, né? Não confiar em cavalo, eles vão dizer que você está louco. Se eu vou combater alguém, eu preciso de um bom cavalo, eu preciso de uma charrete, uma carroça muito boa. Eu preciso disso para levar meus equipamentos, eu preciso. Mas aqui está dizendo, uns confiam, uns quem? Todo mundo. Todo mundo que a gente conhece, se a gente conhecesse na época, todo mundo que ia para uma batalha ia confiar nisso. Mas o salmista está dizendo, nós porém somos diferentes. Nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas são bons empresários, pessoas que fazem contas de modo maravilhoso. Algumas pessoas são boas de conversar. Algumas pessoas são boas de trabalhar. Mas é como se Deus estivesse falando, nada disso aí. Você tem que orar. Você tem que confiar no Senhor. Os seus recursos Deus pode até usar, mas primeiramente você entrega tudo ao Senhor. Isso é oração, meus irmãos. Uma entrega total ao Senhor. E a vitória vem de Deus. E Deus é quem mantém o servo dele em pé. Versículo 8. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Eles quem se encurvam e caem? Pergunta de interpretação de texto. Eles quem? Hã? Se confiaram no cavalo, Isso. Os que confiaram em cavalos, nos carros, eles é que caem. Então tem duas situações aí. O arrogante, ele fica em pé. Ele fica alto no cavalo dele. E o que acontece? Ele cai, ele se encurva. E tem outra situação, o servo de Deus, ele se encurva para orar ao Senhor. E o que acontece? Deus o coloca de pé. Então é a maneira como você começa. Se você começar em pé, você cai. Se você começar curvado, você levanta, porque Deus te levanta. Essa é a dinâmica da oração. Todo mundo que vence na oração é porque ele começa se curvando ao Senhor. E a vitória vem de Deus. E normalmente é porque o aflito clama. Eu digo normalmente porque às vezes a pessoa não ora e Deus dá bênçãos. Mas normalmente é assim que Deus quer que seja. Você primeiro clama, e aí depois Deus te dá a bênção. Versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei,
dá a vitória ao Rei. Responde quando nós clamarmos. O que você está esperando? Está esperando... eu namorei por carta, né? Nesse próximo módulo eu vou dar para os alunos aula de lar cristão. Aí eu quero falar como eu conheci a minha esposa, né? E como nós nos comunicamos por um tempo. Então eu vou levar um envelope, uma folha, um perfuminho. Eu fui no correio, perguntei para eles se eles tinham selo, né? Aí eles me deram selo. Aí eu falei que eu ia dar uma aula para jovens que não sabem o que é carta, né? Eles mostraram o selo, assim. Aí eu perguntei, alguém manda carta ainda? Ele falou, não. Muito, muito raro, ninguém manda carta. Então eu vou mostrar na classe para eles como que se mandava uma carta, né? Eu tenho envelope aéreo. Tá brincando, aqueles de verde e amarelo? Se quiser um daquele lá para dar aula. Não, eu queria mesmo. Porque eu peguei um branco, mas muito moderninho. Se você tiver, eu quero mesmo, ó. Que bênção. Escrito em francês, por um avião. por avião. Meus irmãos, eu mandava carta e depois de uns 12, 15 dias eu recebia a resposta, né? Mas como eu esperava aquela resposta? Se eu achar ainda, não sei, se eu procurar, eu tenho uma pena. Ah, tá brincando. Aí vai fazer meu dia com os alunos lá. Vai fazer meu dia. Então eu esperava a resposta. Aí eu colocava perfuminho, colocava... Só que era só o papel do bombom, né? O papel do bombom eu comia, né? Daí eu mandava o papel. Comia na intenção. E ela me mandava um matinho seco, né? Um matinho, uma florzinha. E tinha algumas que eu mandei para ela e aguardou por muitos anos. E ficava seco lá dentro da Bíblia, né? Mas a gente esperava a resposta. Pastor, eu também de carta. mandava, viu? Nos dias, quantos anos tem isso? 26 anos. Ele respondia, não? Não, só eu mandava o cartão, daí tinha o faxineiro lá do local onde eu trabalhava, comprava as coisas. Eu vou usar agora no INSS para provar. Porque entendeu? E as cartas vai ser de testemunha. Testemunha, tá vendo? Então, meus irmãos, é uma bênção. Hoje é tudo muito rápido, né? Hoje você manda um WhatsApp para a pessoa, se a pessoa não responde em 10 minutos, você fica bravo com ela. Mas antes não, uma carta era 15 dias, dependendo do local, 15 dias para ter a resposta. E eu temo que nós estamos também muito rápidos com a oração. E a gente não tem mais paciência. E a nossa falta de paciência nos faz nem orar. Eu nem vou orar. Orar é uma coisa muito demorada. Mas Deus quer que você ore, que você busque, que você bata, que você insista a Deus e aguarde a resposta dele. Que Deus abençoe os irmãos. Voltem a orar, irmãos. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque temos o incentivo da Tua palavra antiga, desses salmos antigos sobre orar, aguardar, esperar no Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê essa paciência, essa perseverança também. E obrigado pelas respostas que o Senhor já tem nos dado. Nós queremos celebrar ao Senhor por essas respostas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.